agradecemos por tantas participações. Hoje vamos falar sobre o material para investimento para os investimentos de. Vam- Vimos que em 2025 foi e estes efeitos do ano passado vão continuar para este ano. O planeamento para final de 2025 foi um sucesso, mas as alocações foram vão ser inferiores porque o financiamento, a estimativa vai ser inferior. O Fundo Global está a se adaptar a estas novas configurações e foi deliberado em dezembro pelos nossos administradores e podem encontrar esse material no site. Mas hoje o importante é que vamos ter que personalizar essas alterações para cada contexto de cada país. Vamos ter que trabalhar de uma forma mais inteligente. Não será muito fácil, mas vamos ter que fazer escolhas e trabalhar arduamente. E hoje vamos explicar o que é que vamos fazer no CS8 e na atribuição de financiamentos. E como a Marcela pediu, se puderem escrever as vossas perguntas no chat, assim vamos poder responder ao máximo possível de perguntas. Há 6 mudanças para manter o financiamento de forma catalítica. A primeira mensagem que temos é adaptar às novas realidades. Os países necessitam de investimentos juntamente com parceiros de investimentos nacionais para atingir uma melhor assistência médica. Um ponto fundamental é a integração. Queremos dar mais ênfase para uma maior sustentabilidade e temos que analisar a forma para apoiar cada país, refletindo os avanços e os contextos de cada país em termos de saúde. Temos que dar mais ênfase no valor do monetário nos investimentos de saúde, portanto, esse é um dos pontos fundamentais em termos de financiamento e dar resultados, é priorizar a população que está em maior risco, reduzindo os números de mortalidade e obtendo resultados melhores. No CS8 vamos continuar a impulsionar a autonomia de cada país e com financiamentos e com também a colaboração com os Ministérios da Saúde e com entidades e autoridades nacionais por exemplo, em termos de trabalho público, com tratamentos de primeira linha em maior número e para dar resposta a essas doenças. E a sexta ponto principal é inovação, de forma a aumentar em termos de produtos e serviços e também os fundos catalíticos
são importantes. Estas são as mensagens principais e serão refletir-se-ão nas notas de informação e nas discussões e apresentações que agora vão ouvir. Eu também queria sublinhar que estas alterações já estão refletidas no, nas diretrizes, na guia de priorização programática, em termos de investimentos e não vendo, mas com integração e priorização, e também vão ver com um serviço de integração em termos das informações que já publicamos e que temos. Este é o programa, o calendário, e devido ao difícil panorama que estamos e temos um calendário bastante comprimido porque no final deste ano vão estar a terminar os CS7 e parte desta sessão é o colaborar com alguns dos nossos dos intervenientes que colaboram conosco, e em março vai haver uma reunião com os países. Vamos agora falar em termos de o que está em cada nota de informação que publicamos e vou passar a palavra. Thank you, Michael. Good morning, good Bom afternoon. dia, My name is Shun Abachi. eu chamo Shun Abachi. Next slide, please. So this is a table of contents of the RSSH Esta é there are 10 areas in RSSH uma tabela de conteúdos. Health sector governance and integrated people A governança do setor de saúde e integração com serviços centrados nas pessoas, fortalecer os sistemas comunitários, sistemas de financiamento de saúde, sistemas de gestão de produto de saúde, recursos humanos para a saúde, incluindo aos trabalhadores de saúde, integração, fortalecimento dos sistemas de laboratório integrados. O que é novo no... vou referir umas coisas. Nós estamos a priorizar e ver o que é que devemos dar em priorizar o financiamento e verificar quais são as lacunas nos vossos sistemas e trabalhar em conjunto para uma maturidade nos sistemas de laboratório, nas respostas de laboratório e também dar integração de serviços de VIH e tuberculose e malária. E é um programa vertical, sustentável, numa situação financeira, e no nosso guia, a integração deve ser importante. E, em geral, desencorajamos investimentos de outros sistemas, a não ser que sejam necessários, e mais tarde vamos partilhar os pontos de referência e de que forma podem utilizar os mecanismos do Fundo Global. A nossa nota de informação reflete a nossa abordagem de transição e sugere
transições, gestão da forma de remuneração, mas também gestão do programa e custos operativos para o equipamento e infraestruturas e isso para países com mais poder financeiro ou relativamente a outros com inferior. Queremos também dar ênfase nas alavancagem de parcerias para melhorar o impacto em todos os recursos dos fundos. Eu falei das 3 temáticas à esquerda e em todas elas é priorizar abordagens integradas, construir maturidade de sistemas e medidas de sustentabilidade. E este slide mostra alguns exemplos de atividades de grande prioridade, de alta prioridade, e já falei mas para reiterar o que já falei, e para integrar integração e sustentabilidade, as prioridades nos investimentos nos cuidados primários e planos estratégicos para a comunidade e deveremos dar prioridade ao alinhamento com as and deployment for new single disease, HRH and CHW investments. And also remuneration, as I said, in upper middle income countries and remuneration in lower middle income countries without a co-financing or sustainability plan. Não recomendamos a integração destes fundos de financiamento dados noutras doenças. Em termos de colaboração com o Gavi e a GFF-WB, nosso objetivo é alavancar os parceiros, os investimentos dos parceiros, e foram identificados alguns exemplos de oportunidades, mas é específico para cada país e, portanto, queremos fazer um planeamento de financiamento bem estruturado. E vamos dar-vos apoio ao fazê-lo no máximo que pudermos. Each thematic area, but I believe that InfoNode for this cycle is the clearest in what we encourage you to consider in the current context. So please take a look as you vejam, por favor, à medida que aquilo que pode ser mais interessante para vocês. Agora vou passar a palavra. Hi everyone. Olá a todos. Eu sou a conselheira para o VIH e queria sublinhar os pontos principais. Nós temos o conteúdo, a tabela de conteúdos, o índice, e temos uma mensagem comum em toda a priorização para o CS8 e alinhado com aquilo que o Michael apresentou antes e as mensagens anteriores. Nós temos uma secção sobre os pontos principais do programa. Temos considerações sobre o produto de saúde, sobre a eficiência, otimização. E temos uma lista dos investimentos apresentados em módulos. E queremos também, é importante também tentar eliminar as barreiras entre diferenças de
género, e temos uma secção também estratégica em termos de VIH. Algumas atualizações vêm que incorporamos algumas atualizações técnicas nos últimos anos relativamente às diretrizes, e temos alguns pontos essenciais. Acrescentamos alguns novos e encontram-se num slide em separado, e temos algumas notas de informação, como por exemplo, e de forma a evitar dupla informação. Temos também umas diretrizes para as parcerias. Também reconhecem algumas notas estão estruturadas pela abordagem feita para a priorização e como veem já repetidamente, as oportunidades de integração nos sistemas e otimização e eficiência no financiamento Nós também vamos apresentar secções para otimização e considerações para a priorização, e vem, por exemplo, a introdução de prevenções e intervenções, e que o valor, como a parte monetária deve ser utilizada da melhor forma. Nas notas de informação de VIH, veem que há mais informação no termos do sistema sanitário, sistema de cuidados de saúde. Algumas das mensagens principais é sobre o investimento para obter impacto e de que forma se pode investir melhor para ter impacto. O aumento das intervenções, e necessitamos assim de o máximo de informação possível, e sugerimos também que utilizem ferramentas de análise sobre e a priorização no VIH destas ferramentas, e também não é só apenas investir no que pode ter mais impacto, mas também temos bastantes mensagens sobre o grande impacto também que pode ter, e prevenção de VIH, e queremos chegar às pessoas nos vários locais de acordo com as suas necessidades, da mesma forma com os testes de VIH e programas, de que forma podemos implementar programas de teste de VIH. E também uma grande prioridade é conter a epidemia, e com todas as intervenções queremos também baixar as barreiras relativamente ao género e fortalecer os sistemas de comunidade, e aumentar também a colaboração com as autoridades nacionais. E há que verificar as formas com mais eficiente em termos de custos para obter melhores resultados e fortalecer sistemas de comunidade e todos estes programas tendo em conta as populações mais vulneráveis, e proteger também
as informações. Não é só apenas naquilo onde investimos, mas também como fazemos, como fornecemos serviços para ter um maior rendimento com o financiamento que será dado. E integrar serviços de VIH, inclusivamente serviços aos recém-nascidos, adolescentes, crianças, serviços de saúde. E também é importante relativamente aos serviços que recebem e personalizar os serviços que vão receber. Sabemos que há vários serviços que também apoiam e otimizar os serviços, oportunidades de integração e melhoria de abordagens de serviços de saúde. Não vou ser detalhado, mas se lembram-se dos pontos essenciais que apresentamos no CS7, mas os países deviam tentar integrar os serviços para VIH e mantiveram-se para os novos. Há um novo essencial, fundamental para novas para serviços e para diagnosticar precocemente o VIH. Next slide, please. So these are just a few examples. Esses são apenas alguns exemplos de priorização e reconhecem alguns exemplos só em termos de prevenção. Algumas intervenções principais são o fornecimento de preservativos a maior escala, uma abordagem com boa utilização dos financiamentos, por exemplo, um uso mais limitado de meios que são mais caros. Para dar um exemplo de sugestões específicas que fazemos em termos de investimentos, como a introdução e a expansão de alguns marcos importantes para guiar, e esta é a primeira vez que estamos a dar pontos sobre a priorização. Por vezes também grande número de testes para os laboratórios que vão para além do que aquilo que o Fundo Global sugere, e serão, de qualquer forma, serão sugestões que serão adaptadas ao contexto de cada país, e a entrega de serviços são altamente priorizados, e também o utilizo de serviços e meios em crianças, e priorizar also has a big role in terms of mortality and incidence reduction as well. And while prioritizing all of this, além de priorizar, também temos alguns pontos que deverão ser despriorizados, como em alguns serviços. Em termos do programa de VIH e tuberculose, vamos potencialmente
diagnostics, for example, C-reactive protein in terms of não utilizar TB, testes Kind of tão caros, por cross-cutting, exemplo. considerations. Em algumas you see considerações, there's a veem, por section exemplo, on, que há uma secção product optimization in terms sobre a of the health otimização dos products. And again, produtos com os there produtos always, de there's cuidados new de guidelines, saúde for example, e for há tests. WHO diretrizes released, there's more novos options now, sobre umas they're more testes, há cost-effective, mais so we're really encouraging mais countries to opções use que são these mais cheaper baratos options. e, portanto, And estamos a again, encorajar que os moving away países from usem e high-cost, não utilizem pharmaceuticals, tanto diagnostics and products alguns whenever testes e the alternatives produtos there will que always são be mais better. caros I think e I'll são end fornecidos por here, certos hand over to laboratórios. Jamie for the TB Vou info notes. passar a palavra à Jamie para as notas de informação de tuberculose. Thanks, Bea. Thanks everyone. Muito obrigada a todos. Agora vamos. Nós temos algumas perguntas. Não vi nada em específico para o VIH, mas pedimos, se tiverem questões sobre as apresentações que acabamos de fazer, por favor, para escreverem. E algumas, se houverem perguntas que não forem relativas às apresentações que fizemos, vamos responder por e-mail. Mas alguma coisa quer referir em termos sobre a alocação, a atribuição dos financiamentos? Podemos falar sobre, podemos responder. Depois vamos ver sobre a metodologia e vamos passar às próximas perguntas. Sim, obrigada pela pergunta. Como sabem, as alocações são em termos de doenças, são para VIH, tuberculose e malária, e terão conversações com cada país para fazer uma avaliação integrada. E se lerem as notas de informação, poderão ver que todas as atividades necessárias para a alocação do financiamento, vocês têm que propor qual o financiamento, onde seria aplicado o financiamento. Espero que isso responda à pergunta. Obrigada, Sean. Temos uma pergunta também sobre a integração. Vamos ter algumas mensagens principais sobre isso. Para a equipa de Moçambique, se puderem esperar e se ainda tiverem a mesma pergunta, há espaço para países que fazem alguma alteração ou acrescentam participantes importantes. O que é importante é ver como será proposto. É também importante propor quem serão os principais receptores, a quem serão os destinatários. E serão eles os que farão a proposta. E o que o Fundo Global pretende é saber os principais e saber se eles têm capacidade e podem monitorar a melhoria. Isso é uma oportunidade para consolidar os participantes, os destinatários principais e os subdestinatários. Okay, thanks, Michael. Obrigada, Michael. Quer falar brevemente sobre a alocação dos países? Há algumas perguntas sobre as alterações que fizemos e as principais alterações
para além da priorização, é proporcional, que proporcionalmente os financiamentos vão ser priorizados para os países com mais it could be that some higher burden, lower income countries do receive a little bit more money, but most of the allocations will be reduced. Thank you. Thanks, Hannah. We can move to the next slide. Portanto, os países com menor rendimento serão priorizados e o valor total também será inferior. Se quiser responder, por exemplo, est-ce que la RSSH prendra-t-il en compte l'appui aux réseaux et plateformes communautaires, y compris CLM? Si oui, à quelle hauteur? Merci. Et il y a aussi une question d'innocence chez WA PPR. Est-ce qu'on invite à inclure des indicateurs PPR dans les dispositifs de suivi communautaire? Et aussi, ils disent, il y aura-t-il des financements pour appuyer les organisations communautaires? Shun, I don't know if you're in the English interpretation channel or if you need to follow. We can read them again. Yes, Stella. Estella? They're asking if RSSH is taken into account the community platforms and if it includes a CLM as well. And then if for PPR, we're including indicators for PPR in terms of the communities, and also if there is financing to support community organizations. Okay, thank you. Yeah, so I think answers for both questions are yes. Community-led monitoring is an important part of the RSSH. If you can look into the community section of the information note, you see a guidance. Vai ser importante em todos os documentos de informação. Queremos que as comunidades sejam um elemento central deste ciclo e também estamos a promover uma maior integração das comunidades e no que é o sistema de saúde. E isto relativamente a todas as doenças. Se alguém tem mais algo, quer dizer alguma coisa sobre este tema, mas no que se refere ao PPR, particularly focused on sustainability, are all part of the investment guidance. Também tem a ver com os sistemas sustentáveis e há diretrizes específicas para isso. Eu não sei se querem fazer algum comentário mais sobre a pergunta número 7. A pergunta é se cada país deve apresentar uma proposta única para financiamento de tuberculose, VIH ou malária. Para aqueles que estão a ouvir a mensagem na língua original, as perguntas estão a ser traduzidas. Se falam noutro idioma, noutra língua, também está a ser traduzido para inglês. A pergunta número 7 é se sabe quais são uma proposta de financiamento, um financiamento por cada doença, o Fundo Mundial
requer que os pedidos de financiamento sejam apresentados todos ao mesmo tempo e que seja possível que se faça apenas uma solicitação. Portanto, a ideia é que todas as solicitações de financiamento cheguem de uma vez só. E a apresentação oficial é um mecanismo de cada país. O Fundo Global não vai receber nenhum pedido, solicitações chegarão só e apenas pela coordenação de países e por mais nenhum interveniente. Muito obrigada. E estamos a verificar a tradução, mas quando lemos, por exemplo, em francês, vão ser todos traduzidos. Quanto às atividades de baixa prioridade, como por exemplo as que têm a ver com a eliminação de obstáculos relacionados com direitos humanos, vou passar ao seguinte diapositivo, porque temos que ir avançando nas apresentações. Creio que temos One Health, que é uma prioridade para o 8º ciclo de subvenções. A resposta à pergunta 12 e 13 podia ser a mesma. E relativamente ao seguimento, se entendi corretamente, a lista de atividades não se vão ter tidas em contas. Se entender a pergunta, na nota de informação que tem uma secção sobre as prioridades e atividades que têm baixa prioridade e se desaconselham neste momento. E normalmente, se estiverem a propor uma atividade é porque têm, se quiserem fazer uma proposta para uma atividade de baixa prioridade, têm que justificar e assim poderão ser avaliadas e analisadas. Mas o que se propõe é que não proponham atividades que estejam fora do alcance e dos objetivos do Fundo Global. Quanto à pergunta número 13, One Health faz parte de uma das prioridades para o 8º ciclo. O que se pretende é ter seguimento de resposta em termos gerais, mas não vamos financiar atividades relativamente a doenças de origem animal. Por exemplo, sim, financia-se atividades para enfrentar pandemias e quanto aos trabalhadores de atenção de saúde, a ideia é e como faça parte dessa integração e dos recursos humanos para a saúde. E o ideal são atores importantes na configuração do país, mas quando não é possível, por vários motivos, poderíamos apoiar atividades da comunidade civil
atenção de saúde, mas o principal é principalmente que o pessoal esteja integrado no sistema de saúde de cada país. Porque esta é uma das prioridades principais. Muito obrigado e vamos agora vamos ao seguinte diapositivo. To the presentations that we just had, but we need to move forward. So from this slide, Beatrice, if I can ask you to respond to Neste momento respondemos às perguntas que têm a ver com as apresentações já feitas. A pergunta número 19, por favor, se pode responder em inglês. Tem a ver com a transmissão entre filhos, de mães a filhos. E sobre a nova diretrizes da OMS, que incluem os testes e diagnóstico universal para este tipo de população e verifiquem de qualquer forma as notas de informação que têm a ver com a priorização de algumas. Não se fala tanto das diretrizes, mas sim das prioridades do programa e os investimentos do Fundo Global. E se tivermos que centrar em áreas geográficas, então estas provas de diagnóstico de VIH, vamos tentar que sejam e vamos priorizar também a detecção precoce para crianças e isso tem a ver com a priorização dos investimentos, os financiamentos, se necessário. Obrigada. Vamos voltar à apresentação. Recebemos muitas perguntas que vamos respondendo à medida que possamos e tentarei que vá à segunda ronda de perguntas. Agora vamos falar sobre as notas de informação para a tuberculose. Vou falar dessas atualizações para o ciclo de subvenções. Este é o índice para a tuberculose. Novamente inclui essas mensagens-chave. Depois temos umas considerações transversais e todas estas secções já conhecem a priorização dos investimentos do Fundo Global, tem a ver com a prevenção, tratamento e depois a redução dos obstáculos de género e antes tínhamos uma nota de informação em separado, mas agora foi incluída aqui e depois temos a terceira secção que é uma recolha de todas as melhores práticas para a otimização do uso de recursos disponíveis. Essas são as atualizações das notas de informação de tuberculose, que são muito parecidas que vimos para as outras doenças e têm a ver com a classificação das intervenções com a prioridade maior ou menor e tem a terceira categoria de intervenções, que tem a ver com a otimização e eficiência. Depois, há muitos elementos que são mantidos do ciclo anterior e agora vou-vos dar alguns exemplos concretos dessas secções sobre a detecção e diagnóstico.
e como se estabelece esta priorização. Por exemplo, dá-se prioridade para os investimentos do Fundo Global, que é a implementação do screening e diagnósticos que podem ser incluídos a radiografia de tórax com sensitive compared to symptom screening, and also really going on to use rapid molecular tests as e, por exemplo, também testes moleculares rápidas que podem ser provas muito mais sensíveis e fáceis. E outra prioridade também seria o preparar para a introdução de novas ferramentas, incluindo testes nos pontos de atenção de saúde e técnicas de amostragem alternativas recomendadas pela OMS, e também queremos que os países deem prioridade às novas tecnologias e prioriza-se as provas de detecção de tuberculose nos centros de saúde e com uma melhor qualidade, e também integrar os serviços Vamos, por exemplo, limitar algumas opções do Fundo Global, por exemplo, para supervisionar e monitorar o avanço dos serviços, e também vamos limitar os programas de detecção a larga escala em países que, por exemplo, não demonstraram os valores em consideração. Também tem a ver com, vamos considerar uma cartografia e seleção dos grupos de alto risco e as zonas geográficas com grande incidência, com pontos críticos, e vão-se utilizar os dados disponíveis, incluindo o índice de vulnerabilidade. E também vamos considerar opções para otimizar o uso de cartuchos de teste, como a agrupação e a utilização de vários X para verificar, e assim otimizar e ter uma maior eficiência sobre o investimento feito. Aqui tem a priorização para subvenções do CS8, porque podem ver as intervenções prioritárias e as de baixa prioridade, e podem ver uma baixa prioridade se inclui-se a microscopia para o diagnóstico, mas na alta prioridade incluem-se testes de novas tecnologias. Também, por exemplo, desaconselha-se a determinados tratamentos que não se demonstram tão eficientes, e uma nova recomendação também da OMS que está em revisão. Por exemplo, para a tuberculose farmacorresistente, estão-se a priorizar os tratamentos de 6 meses de BPALM, mas dá-se uma menor prioridade em tratamentos de 12 anos de BLMS, e está-se a priorizar o teste cutâneo de tuberculose.
for TB preventive treatment. Similarly, we're saying E let's desaconselha-se outros tipos de provas que requerem maior trabalho em laboratório, mas dá-se prioridade ao TBT para crianças inferiores com idade inferior a 5 anos, antes de passar para outros grupos de idade, como os adolescentes. Ou seja, se tivermos recursos suficientes, não se deve fazer essa priorização, porque pode-se aplicar essa intervenção a todos os grupos de idade, mas caso contrário, vamos dar prioridade às crianças com idade inferior a 5 anos. Se quisermos, por exemplo, fazer avaliações ou desenvolver diretrizes a nível de país, ou se quisermos trabalhar os planos nacionais, os programas nacionais, então isso pode ser incluído na informação estratégica e por agora vamos dar prioridade ao fortalecimento dos sistemas para o tratamento de tuberculose e interoperabilidade e não vamos dar prioridade às sondagens sobre os custos nacionais e sobre a incidência, porque só devem ser levadas a cabo em circunstâncias excepcionais, porque não são uma intervenção típica do Fundo Global. Não é algo que nós normalmente financiamos. E na área de temas transversais, temos o KVP, que é uma prioridade muito importante para este ciclo, que é ter em conta as pessoas que vivem em ambientes frágeis, afetados por condições climáticas, por guerras, e isso terá sido em conta para o 8º ciclo. Aqui só é um lembrete para terem em conta os pontos novos. Teve os 3 elementos principais para o tratamento da tuberculose que foram introduzidos no ciclo passado. Temos a referência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e esperamos manter estas prioridades dos elementos essenciais. A maioria é relevante, mas alguns, dependendo dos casos, se pensarmos na participação do setor privado, penso que é o ponto número 11, deve ser feita a uma escala adequada e aqui não é um elemento essencial tão importante como outros. E agora vou passar a palavra à minha colega, que vai falar sobre as notas de informação em termos de malária. Sou Rupal Patel e estou no Departamento de Malária da equipa do Fundo Global. Apresento o índice e a nota de informação, que é semelhante às outras doenças que vimos durante esta sessão. Queria só reiterar centramos este ano em adaptar o ciclo de subvenção às novas realidades no caminho da autossuficiência. Aqui vemos todas as áreas e os investimentos. Apresento um resumo destas atualizações, principalmente em termos estratégicos, que é um pouco aquilo que o Michael apresentou, dando maior ênfase à priorização. Já viram um pouco tudo isso. O que eu queria destacar é as considerações técnicas e programáticas e as alterações que vão ter que fazer para a solicitação de financiamento. Vamos
Próximo diapositivo. Como já aconteceu noutros ciclos anteriores, há uma foco de intervenção de financiamento para a malária. Por exemplo, se pensarmos na solicitação de financiamento para fundo global, temos que ter em conta sobre dados empíricos retirados de estratégias nacionais e são de cada região e tem a ver com nada do que aquilo que falei é novo, há poucas alterações relativamente ao ciclo anterior que têm a ver com associações, alianças, há mais ferramentas, há uma nova priorização e tem-se em conta também os custos operativos. Vai ser um período de decisões difíceis devido ao menor financiamento que temos. Queria destacar algo fundamental em termos do equilíbrio entre prevenção e tratamento. Vamos ter que tomar algumas decisões sobre as intervenções a priorizar e esse equilíbrio entre prevenção e tratamento será fundamental. Por exemplo, se reduzirmos as ações destinadas à prevenção, vamos ter que reduzir no tratamento. Sabemos que cada contexto é diferente e, portanto, as decisões serão diferentes e por isso há que ser prudentes e refletir e analisar muito bem. Há que ter esta lógica em termos de solicitação de financiamento. Vamos ter que refletir quais são as nossas decisões de planeamento e para as áreas transversais, como a vigilância, a avaliação, temos que ser muito específicos e temos que ter em conta a eficiência operativa fundamental e também temos que ter em conta em termos ambientais. E temos que ter também outras fontes de financiamento que não sejam o Fundo Global para evitar a duplicação e fragmentação. Há áreas de cofinanciação que também temos que ter em conta, tudo aquilo que tem a ver com trabalhadores do setor da saúde. Próximo slide, por favor. O que eu gostaria queria dar alguns exemplos para mostrar como todas essas considerações serão aplicadas nas áreas de intervenção e temos aqui um exemplo relativamente aos vetores de controle e com os MTIs. Aqui temos algumas considerações prioritárias são os grupos tratados com inseticida. E vou destacar alguns, mas também há outra informação na nota de informação nessa estratégia de MTI, que temos que ter alguns pontos a ter em conta, como a população mais afetada e quais são os grupos mais vulneráveis, e tem que se fazer uma estratégia baseada não só nos custos, mas também que encontrem os melhores canais de distribuição alternativos com coberturas que são campanhas de massa. E quanto à priorização, encontrar áreas onde há uma carga viral superior
E se essa cobertura não conseguir ser mantida, devemos analisar qual o risco e como mitigar. Também interessante é que, em algumas áreas em que há maior imunorresistência, vamos centrar noutro tipo de redes, por exemplo, PBO, e que se encontram todas estas estratégias encontram-se nas diretrizes do Fundo Global e para os elementos com menor prioridade nestes investimentos estariam as zonas urbanas deveriam estar excluídas, por exemplo, essas campanhas massivas de MTI e outras considerações como a eficiência deverão ser integradas sempre que possível com as plataformas e atividades de combate para a malária e, claro, considerando outras alianças e procurar outras diretrizes para zonas com recursos limitados. E aqui trago-vos outros exemplos de priorização e queria destacar só alguns casos, mas também eu incentivo que leiam e aprofundem a nota de informação, onde estão toda a informação completa. E queria destacar aqui, por exemplo, o manuseio de casos e continuação de manter a qualidade do diagnóstico, ter trabalhadores comunitários em diferentes, com plataformas variadas e também incluímos aqui diretrizes específicas para a escolha das terapias e também o seguimento para a resistência de medicamentos e isso também tem a ver com o manuseio do risco epidemiológico viral e tudo o que tem a ver com a resistência farmacológica, que tem trazido alguns desafios, mas que há que ter em conta também a estratégia ou o desenvolvimento de uma estratégia contra a malária farmacorresistente, tendo uma maior diversificação e assim fazendo também com outros tratamentos e pode ser levado a cabo através de alianças e associações e outras organizações. E o meu último ponto tem a ver da informação estratégica. Há que priorizar métodos granulares e sustentáveis em tempo real que nos permitam a estratificação e priorização em qualquer dos exemplos. De qualquer forma, há que ter em conta o contexto específico de cada país e se é possível ou não fazer uma intervenção e se é prioritário ou não. Mas têm que ter em conta que vão ter que justificar em alguma secção. Eu penso que esta é a minha última diapositiva. Vou passar a palavra à Marcela para outras perguntas. Bem, muito obrigada. Agora temos muitas perguntas. Muitas não são relativas à apresentação e, portanto, estas não vamos responder agora. Mas estamos a ficar sem tempo, portanto, vamos tentar responder a algumas. Pergunta número 73, que tem a ver com a tuberculose. Podemos responder? Yes, so thank you for that question. In fact, that is correct, the question there, on the TB prevention, I speak only about
TB preventive treatment and tem a ver vaccine, com but a prevenção, o tratamento including effective control de prevenção and de biosecurity vacinas, prevention. But what we've mas said o this controle far biológico infection prevention and control is very much a health system issue rather than a ou TB specific issue. So we don't want it to be like addressed only from the TB lens, but more as a overall não queremos health system responder a esse tipo de perspective, cost-cutting pergunta issue, só rather do than just termos só da doing tuberculose, mas de IPC uma only for TB. That would perspectiva be mais a change in approach sistémica. that we are saying in the Penso que Singapore seja Declaration. muito Look at it from an implication lens específica a than from a pergunta. TB-specific issue. E Thank you. nesse caso, eu penso que podíamos abordar em termos de integração. Go to the next slide. Portanto, Um, vamos yeah, ao we have a slide 10.77 seguinte. not finding the smear microscopy is not A released pergunta because the funds, número allocated for TB not 77, sufficient to cover molecular diagnostic. que, Would you mind responding to que se that não one? It's se more a comment than a question. encontra So I think that's true. In fact, in the ou TB, se é it's not realista just- ou não not the funding shortage for TB ter is not just a issue that we're dealing with. financiamentos suficientes para a tuberculose, The financing for que TB não also sejam got suficientes the para o funding shortfall. diagnóstico molecular. Every year, the TB funding available is never above 50%. So given that, Eh, you have to Nunca prioritize. houve For um Global financiamento Fund, para a we're saying tuberculose Global Fund cannot fund superior, everything that's superior a funded by the 50%, program. nunca foram TB smear superiores a microscopy is 50%. important, it has a Portanto, role, but há que ter em then we conta have que to os programas prioritize. nacionais If we want têm to be, que funding também those that have the contribuir, most e se impact, vamos funding those that are priorizar innovative, sobre funding those that o allow que us vamos to make, financiar ou não, progress against the disease as we define in Program Essentials. financiamos Yes, sempre we're ações que nos prioritizing ajudem a funding Global Fund, avançar that's why na our luta contra a WHO doença. recommended rapid diagnostic tests like E, the claro que se a OMS recomenda provas de diagnóstico rápidas, nós vamos ter fundos para isso, mas do ponto de vista de priorização, essa tecnologia de diagnóstico dá menos resultados, portanto não seria tão prioritária. A ideia aqui é saber se faz parte de uma das prioridades ou não. And it is especially mentioned now because WHO has come up with the recommendation for concurrent Mas, como digo, a OMS emitiu uma recomendação de determinadas provas para crianças e crianças com tuberculose e VIH, e, portanto, essa é uma atividade prioritária para nós. Thanks, Jamie. If we can go to the next slide. Muito obrigada. Para o próximo slide. For TB 81 and 85, on TPT, why Há mais umas perguntas relativas à tuberculose, que é 85, por exemplo, que o Fundo Global não apoia o TPT entre os contactos como prioridade. A pergunta número 81, em termos com o TPT, porque é que não se prioriza com os contactos, seja LAFX, mas peço que verifiquem a nota de informação no nosso site e assim podem verificar quais são as recomendações da OMS, que é aquilo que o Fundo Global considera como prioritário. A pergunta número 80. E porque é que não se inclui o TBT? O tratamento de prevenção que se consideram contactos de prioridade baixa, na realidade,
A OMS recomenda apenas este tratamento de prevenção para alguns grupos, não para toda a população. Portanto, como falamos em priorizar, vamos ter que decidir e, para isso, vamos ter que cingir-nos às recomendações da OMS. E também temos que basear-nos nas evidências científicas, principalmente nas que se usam para as recomendações da OMS. Se virem as evidências e os dois grupos, e temos que ver qual o maior ou menor grau de eficácia desses tratamentos e priorizamos a população com idade inferior a 5 anos para esse tratamento de prevenção e também a população que tem tuberculose e VIH, que são prioritários para os nossos programas de prevenção. Thanks, Jamie. There's three more questions Há três outras perguntas sobre relativamente à tuberculose e mais uma ou outra sobre malária. Vamos responder a estas perguntas. Não sei quem quer responder de forma muito breve, por favor. A pergunta 86 já se foi respondida. Isso tem a ver com as intervenções prioritárias. Relativamente às vacinas, Gabi, o Gavi é fundamental para as vacinas. Talvez algum colega quer responder relativamente à intervenção com Gavi. Participam em muitas áreas do sistema de saúde, não apenas na vacinação, mas também no tratamento da malária. Mas isso tem a ver mais como cada país faz o planeamento e desenrolar o programa de vacinação. Pode ser que Gavi seja o líder desse programa de vacinação, mas o mecanismo de coordenação do país seja líder, mas isso não tem muito a ver com o Fundo Global. A pergunta número 90, se a intervenção comunitária será considerada na prevenção? Sim. Temos exemplos em alguns países onde as organizações comunitárias estão a levar a cabo um trabalho muito intenso com prestação de serviço, investigação, aplicação de tratamentos e os trabalhadores comunitários de saúde vão estar dentro das áreas em causa e isso já está a acontecer. Antes havia alguma reticência mas agora já estão a ser utilizados. É uma população que é muito importante e também tem que estar sujeitos a tratamentos de prevenção. E creio que temos bons exemplos como os trabalhadores da saúde, os trabalhadores comunitários levam a cabo um trabalho fundamental, dando apoio à população, e, portanto, isto já está em curso. Muito obrigada. Que temos só tempo para uma pergunta relativamente à malária, que seria a pergunta 98, e depois vamos avançar
apresentação porque já não temos tempo. Obrigada. Há várias perguntas sobre malária no chat e é difícil responder a todas as perguntas porque há muita informação. Mas é importante que saibam que todas as perguntas têm as respostas nas notas de informação, portanto, incentivamos a que leiam no site e encontrarão a resposta. Tudo o que tem, agora a pergunta 98, tudo aquilo que tem a ver com o CAP programático para a malária, vamos tentar dar maior visibilidade porque por vezes não se encontra as tabelas. Vamos tentar colocá-las de forma a que encontrem facilmente e também penso que já mostramos na reunião em dezembro, mas de qualquer forma vamos certificar-nos que as podem encontrar mais facilmente. Alex, if you can move to the next Obrigada. slide. Alex, podemos passar ao diapositivo seguinte. Há mais perguntas sobre a malária, mas estamos a ficar sem tempo, portanto, não sei se há algo mais que queira acrescentar sobre estas perguntas de forma geral, mas também há perguntas sobre VIH, mas temos que continuar. Há perguntas. Acho que é importante verem as mensagens principais para a integração e estrutura modular. Vamos tentar responder algumas perguntas mais no final, mas não temos muito tempo. Eu trabalho como especialista na equipa de direitos, de comunidade de direitos e clima. Uma das alterações estratégicas que está a ser adaptado para o CS8 tem a ver com essa integração e é um sistema de integração integrado de serviços em termos de atenção de saúde primária e tem a ver com garantir a eficiência, a capacidade de resposta e sustentabilidade da população e queremos maximizar o impacto, melhorar a sustentabilidade, a equidade e reduzir. Limitamos em dois componentes, que é a prestação de serviços e a integração dos sistemas de saúde. E o que queremos fazer é adaptar-nos às novas realidades e também o financiamento disponível requer uma alteração e, portanto, temos que adaptar os programas e que não nos deixem tão isolados. E esses sistemas verticais já não são sustentáveis e temos que melhorar a nossa intervenção em termos de VIH, de tuberculose e malásia e também que com essas subvenções nos ajudam a que haja uma menor dependência dos financiamentos externos e assim podem ver algumas formas como podem planificar desde já este novo ciclo de financiamento com baixa alçada do Ministério da Saúde e temos que iniciar esta planificação o mais rapidamente possível e ter como intervenientes as partes importantes.
Isto vai estar, pode encontrar na solicitação de financiamento e os meus colegas do Fundo Global estarão aí para dar-vos um apoio, para responder a essas necessidades, não só em termos de tuberculose, VIH ou malária, mas também outras necessidades relativas aos sistemas de saúde e que têm que ver com a saúde da população. É também fundamental fazer uma solicitação de financiamento única, que se faça uma recolha para os vários componentes e se incluem no mesmo prazo, e é uma apresentação única e, portanto, haverá um organismo comum para todas essas solicitações que vá coordenar todos os programas, e vamos promover uma utilização dessas alavancas de financiamento para a prestação de serviços integrados, para a harmonização dos orçamentos e assim. O próximo diapositivo, temos várias alavancas de financiamento disponíveis. Há de ferramentas diferentes e também vários materiais relativos ao 8º ciclo. Esta apresentação não é exaustiva e cada país vai ter que adaptar-se, tendo em conta o contexto nacional, e tem muito material disponível no site. Também há também as estratégias de mitigação de erro para colocar a população no centro destas pesquisas, e também a eficiência da implementação dos investimentos. E este ano estamos a analisar vamos fazer laboratórios de integração para vários países, vamos fazer alinhamento de vários programas e vamos ter alguns indicadores e monitorização sob o alcance da integração, e também encorajamos os países com maiores dificuldades que se ajustem ao ponto de rendimento, e, portanto, vamos levar a cabo ações de comunicação através de vários canais, com a participação de mecanismos de coordenação do país, com cursos de formação, materiais didáticos, sessões de formação específicas, e também de forma direta, e também vamos ter apoio pela parte da nossa secretaria ao longo de todo o ciclo. Isto é tudo da minha parte. Nós estamos a ficar sem tempo. Portanto, este último dispositivo, eu sou Suman Chain e vou-vos falar sobre as mensagens-chave relativamente ao marco modular. Como nos ciclos anteriores, para este ciclo de subvenções, vamos manter a hierarquia de módulos e indicadores, e não há alterações estruturais. Redesenhamos para ser mais fácil a sua utilização e para a planificação ser mais agilizada. E há alguns elementos que quero destacar, como com a facilidade e simplificação do uso, alinhação e integração estratégica, e o que queremos é que a planificação seja mais fácil e a preparação dos relatórios também, e queremos uma maior coerência em todo o ciclo.
Queremos que os solicitantes possam ter a informação agilizada e ter as atividades de forma mais claras. Por outro lado, as atualizações também mostram as novas priorizações e tentam facilitar a planificação e execução dos programas. Queremos também centrar-nos nas áreas mais importantes de cada país e também queremos promover uma maior resiliência dos sistemas de saúde de cada país. Quisemos também reforçar o papel de outros papéis, como o fortalecimento dos sistemas de saúde, e quisemos dar baixar as barreiras quanto às com os direitos relativamente ao género e direitos humanos que põem em risco a equidade de forma geral em âmbito de saúde. Encorajamos os participantes a verificar este novo marco e que nos escrevam. Próximo diapositivo. Aqui dou a palavra à minha colega. Thank you very much, and hello, Muito everyone. obrigada. My name is Michelle Remer. I'm in the Community Rights and Gender Department. Eu vou falar sobre a barreira. Sou Michelle Rem e, como vimos noutros diretrizes para este CS8, temos uma prioridade fundamental que é reduzir as barreiras relativamente ao género e aos direitos humanos, e isso aparece em todas as notas de informação e são aspectos transversais e não me quero repetir, portanto, alguns perguntaram se temos algum documento específico relativamente a esta matéria, e sim, existe, e tem o objetivo de ajudar-vos ajudando-vos em cada componente de cada doença. A ideia é mitigar os riscos. O primeiro lugar que queremos integrar, focalizando em baixa, e queremos dar prioridade a alguns pontos. Aqui podem ver as 3 mensagens-chave e quais há normas do Fundo Global que têm que ser respeitados, como garantir uma relação não discriminatória e aplicar medidas de prevenção contra o abuso. E temos uma consideração importante que tem a ver com os direitos sensíveis relativamente ao género e temos que procurar e adaptar os serviços para ajudar as pessoas que enfrentam diversidade de género. E a nossa terceira mensagem consiste em dar prioridade em áreas específicas de investimento do Fundo Global para diminuir estes obstáculos, essas barreiras, e, portanto, é uma prioridade que está em linha com os elementos essenciais para os vários programas. Não é uma lista exaustiva, mas inclui-se, por exemplo, elementos para reduzir a estigmatização e
e também para lutar, as ferramentas para lutar contra as diferenças de género. E aqui, muito rapidamente, uma informação, um relatório técnico, onde se fala sobre as técnicas, as diretrizes para como aplicar estas reduções sobre cada doença. As mensagens-chave são o marco modular para o CS8, são os direitos humanos e de género específicos. E, de novo, dar a prioridade a dar acesso de forma equitativa e para que todas as linhas têm que ter em conta e têm que abordar estas áreas específicas, e vou-vos dar algumas prioridades transversais relacionadas com os obstáculos sobre direitos humanos, como, por exemplo, o fortalecimento das leis, de políticas para dar acesso aos serviços de saúde e literacia legal. E temos também outro exemplo, prioridades para cada doença, que o desenvolvimento de aplicação da lei e os direitos para pessoas afetadas com VIH, tuberculose, malária. And then within gender, the gender module, we have cross-cutting priorities that tackle gender norms and discriminatory practices. Quanto à redução de vulnerabilidade de género, também há medidas como eliminação de práticas discriminatórias e também, de forma geral, fortalecer e integrar a resposta à violência contra as diversidades de género. E incluímos, por exemplo, a identificação da violência de género, apoio após uma violação e diagnóstico de VIH e prevenção, tratamento. E também vou ficar por aqui. Espero que estas orientações sejam úteis. E há algumas coisas que foram comentadas aqui, que foram faladas nas perguntas sobre a atribuição, tem a ver com os componentes, com a eliminação de barreiras. E a ideia tem a ver sempre com sistemas comunitários. Espero que isso seja de ajuda. Nós, Michelle, obrigada. Estamos a ficar sem tempo, mas ainda temos um diapositivo. Portanto, vou dar a palavra a Xiaomi Choi, que nos fala sobre mensagens fundamentais sobre clima. Muito obrigada por terem se ligado a este seminário. Vamos falar sobre intervenções e atividades relativas ao clima. Vou partilhar algumas mensagens-chave e integrar e considerar estes aspectos climáticos. Em primeiro lugar, convido-vos a que leiam o relatório sobre clima e saúde, que está dentro de todos os materiais que temos à disposição. Temos muitos exemplos de atividades completas neste documento que podem ser integrados em modelos existentes, e este documento técnico pode ser utilizado como um documento técnico, como diretrizes simplificadas dentro do relatório técnico sobre saúde. Temos que nos centrar em 3 pilares fundamentais sobre o clima. Temos a gestão de risco climático, integrados com as 3 doenças de tema, e a resiliência, sistemas de resiliência, sistemas de mitigação para
Como podem ver na tabela à direita, há várias intervenções e atividades relativas ao clima que podem ser aplicados a vários módulos, como, por exemplo, VIH, malária e tuberculose. Por exemplo, dentro dos sistemas sanitários, sistemas de saúde, temos, por exemplo, uma governança dos serviços de saúde centrados nas pessoas. Também temos acesso a tratamentos e depois temos ações que utilizam os dados climáticos para reforçar a planificação liderados pela governança. E temos também melhoria dos serviços relacionados com o VIH para chegar a populações vulneráveis, e aqui incluem-se, por exemplo, clínicas móveis. E em termos de malária, há um exemplo de que gosto, que tem a ver com as campanhas de prevenção, e a ação seria aplicadas em termos com áreas geográficas, utilizando melhores dados e, por exemplo, melhor regulação e ajustamento com as realidades geográficas. Vou terminar com algumas mensagens-chave aqui. Eu encorajo-vos a verem este documento, mas uma mensagem-chave seria proteger os serviços de primários, e estes serviços estão em cada vez maior risco. Portanto, é importante que neste contexto atual se proteja a continuidade deste serviço. Também queremos que todos os colaboradores se centrem na prevenção para minimizar e para que continuem a dar serviços de diagnóstico e tratamento e se centrem na população mais vulnerável. A segunda mensagem-chave é que temos que reforçar a utilização dos dados, utilizando melhores dados climáticos e de saúde disponíveis para reforçar os sistemas de saúde. Temos que analisar os impactos, e a terceira mensagem-chave tem a ver com a importância da coordenação e criação de alianças com as várias autoridades e com os intervenientes para intervenções em pós-desastre e também em áreas prioritárias, e ter um plano mecanismos de coordenação e integração, a priorização da adaptação de intervenções, de adaptação para poder gerar vários benefícios na área ou com incidência de VIH, tuberculose e malária. E assim bem com a gestão dos desastres climáticos, e também estamos a integrar focalizando e ter também utilizar instrumentos de medição, e é importante que adaptemos essa medição climática e que se traduza em intervenções com impacto positivo e que funcionem. Como sabem, temos que enfrentar muitos desafios neste âmbito e, portanto, temos que estar preparados. Obrigada por esta sessão, por esta vossa presença.
Muito obrigada. Nós acabamos o tempo mas queremos, por último, partilhar com os participantes, Michael, desta lista de... podes fechar, Michael, por favor, esta sessão. Não respondemos a todas as perguntas, mas vamos partilhar com todos os participantes essas informações. Últimas palavras para... E muito obrigada a todos por terem participado nesta sessão. O 8º ciclo de subvenções é diferente, temos novidades, a atribuição por país vão ser menores do que os ciclos anteriores. Isso é uma situação dolorosa para nós, mas temos que nos adaptar, temos que trabalhar juntos em equipe e temos que ser muito inteligentes para continuar a ter o apoio do Fundo Global, mas e para tal e para gerar um impacto. Portanto, a prioridade fundamental neste ciclo é que a integração e que pretendemos continuar a priorizar os investimentos e encontrar uma otimização do investimento com uma maior rentabilidade possível e temos que garantir que o nosso trabalho seja pertinente no trabalho contra estas doenças e vamos também dar um foco na participação dos países, no trabalho com os governos, nas alianças, para conseguir maior financiamento e cofinanciação por parte dos países e temos que nos centrar também nesta prestação de serviços. Muito obrigada pela vossa paciência, obrigada pelo trabalho que estão a levar a cabo nos vários países onde estão para gerar subvenções significativas e pertinentes. Obrigada.